Na França, o debate sobre antissemitismo tomou conta de Paris depois que uma menina judia de 12 anos, olha que assunto, uma menina de 12 anos foi estuprada enquanto recebia insultos por causa da religião. Esse caso ocorre em meio às eleições legislativas no país. Priscila Asbeck, que coisa horrorosa, que assunto é esse, hein? Mas nos explique. Por favor, temos de lidar com a realidade. Pois é, Elisa, um assunto que inclusive está gerando uma enorme repercussão aqui na França, uma repercussão política. Esse caso que aconteceu no sábado, mas que ontem foi detalhado por policiais e gerou uma manifestação, inclusive, na frente da prefeitura de Paris. Essa garota de 12 anos, ela foi estuprada em Courbevoie, que fica no noroeste de Paris, um subúrbio no noroeste de Paris. E esse caso, então, chegou, inclusive, às campanhas para as eleições legislativas antecipadas, depois que a Assembleia foi dissolvida aqui, as eleições que vão acontecer sem ser nesse final de semana, no outro. E aí o que os partidos políticos dizem nessa quinta-feira, depois desses protestos, é que a extrema-direita, por exemplo, a Marine Le Pen, disse que a extrema-esquerda estigmatizou os judeus durante meses com a instrumentalização do conflito entre Hamas e Israel. O presidente francês Emmanuel Macron também se pronunciou. Ele fez um discurso sobre o flagelo do antissemitismo durante uma reunião com os seus ministros. Também pediu um momento de discussão nas escolas para tentar enfrentar o discurso de ódio com consequências graves e falou também que não deve haver nenhum tipo de ato de antissemitismo, lembrando que o governo já tinha divulgado alguns dados mostrando que o antissemitismo subiu 300%, os atos de antissemitismo no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E também do lado dos partidos de esquerda, o La France Insoumise do Jean-Luc Mélenchon, que é um antigo líder político da esquerda aqui na França, que inclusive já foi acusado de fazer declarações dúbias em relação ao antissemitismo. Ele fez um post também dizendo que ficou horrorizado com o estupro em Courbevoie e tudo que ele destaca em relação ao condicionamento do comportamento criminoso masculino em relação ao racismo antissemita. Então essas as palavras de Jean-Luc Mélenchon. Lembrando, Elisa, que a França tem a maior comunidade judaica da Europa, com 600 mil judeus e também uma das maiores comunidades muçulmanas, com 5 milhões de islâmicos. Então é um assunto que aqui também gera um embate muito grande. Só para finalizar, falando do caso, o que aconteceu foi que essa garota, então, ela relatou a fontes policiais que conversaram com vários jornais aqui, que enquanto ela era estuprada na tarde de sábado, 3 garotos, 2 de 13 anos e 1 de 12 anos, eles faziam insultos antissemitas, dizendo que ela era uma judia suja. Esse caso está sendo investigado, 2 dos jovens já foram detidos e um dos jovens, que tem 12 anos, ele foi indicado para cumprir medidas educativas. Eu volto com você, Elisa. Um dos jovens, peraí, Asbeck, um dos jovens tem 12 anos, é isso? Ou seja, a menina que foi estuprada tem 12 anos e um deles também tem 12 anos, praticamente uma criança, Asbeck. Exatamente, então são duas crianças de 13 anos, uma outra de 12 anos. O que essa garota relatou aos policiais é que um deles era o seu ex-namorado. E aí, enquanto eles faziam, né, ela conta que eles faziam penetração anal, vaginal, e enquanto isso eles a insultavam e falavam coisas como judia suja e também pediam para que ela fizesse comentários sobre religião enquanto eles cometiam esses atos violentos. Inclusive, esses 2 jovens, eles foram indiciados por vários crimes, por violação agravada, por agressão sexual em grupo e também por agressão por motivos religiosos, transmissão de imagem de natureza sexual, porque também a cena teria sido gravada por um desses jovens, e também a garota relata ameaças de morte. Então eles também foram indiciados por ameaças de morte e insultos por motivos religiosos. Realmente um caso que chocou aqui os franceses. É por isso que centenas de pessoas ontem foram às ruas para protestar em frente à prefeitura, inclusive com a participação de autoridades. O ministro da Justiça francês também participou desses atos, e muitas das pessoas e dos manifestantes que participaram disseram que estão com medo. Muitos judeus que participaram falaram que estão com medo, que existe um clima de medo hoje no país. Volto com você, Elisa. Priscila Asbeck, sério, que coisa horrorosa. Obrigada, viu, por trazer essas informações. São assuntos indigestos, né? A gente não quer que isso exista e também ouvir é desconfortável. Mas é isso, jornalismo é lidar com a realidade. Pelo amor de Deus, que assunto.